Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ivan Cook e esse é o Pode Harmonizar da 5576. Hoje a gente tem um papo aqui com uma influencer, a estrela do programa A Grande Conquista e mais várias e várias coisas, né? E a sua médica, doutora Ana Magnani. Bem-vindas ao Pode Harmonizar, Michelle Hayden e doutora Ana Magnani. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, feliz de estar com vocês. Que bom. Michele, vamos começar por você fazendo um contexto assim sobre você. Ok. Você, além da grande conquista, você foi Miss São Paulo em 2023, Miss Copa do Mundo em 2022 e muita gente não sabe que você é psicóloga também. Você inclusive tem um perfil separado para isso, né, no Certo. Instagram. Você é mestre PNL, você pode falar o que é o PNL também. Você tem curso, mentoria, palestra. Conta um pouco pra gente sobre você, porque assim, você faz 1 milhão de coisas. Olha, quase isso, né. Na verdade eu comecei entrando no mundo Miss, participando e defendendo minha cidade natal, que é o Miss Francisco Beltrão, no estado do Paraná, foi Uhum. meu primeiro concurso. Eu participei de 8 concursos, aonde eu levei 8 títulos, estando em primeiro lugar ou em segundo lugar. Os 2 últimos títulos que você falou, foi o Miss São Paulo, que foi o ano passado, Uhum. e o Miss, Copa do Mundo, que eu tive o privilégio de também sair campeã desse concurso. Eu entrei no mundo da moda e da beleza um pouco tarde, perante as orientações que eles nos informam, né, que Uhum. você tem que começar desde muito novinha, criança, preparar sua filha, preparar seu Uhum. filho, porque também tem Miss e Mister, né, para que haja uma carreira, Uhum. de êxito. Infelizmente ou felizmente, para mim, felizmente, eu fui me profissionalizar primeiro, conforme você falou. Eu sou formada em psicologia na Uhum. Universidade do Porto, Portugal, Que e me massa. especializei em PNL, né, que é linguagem neurolinguística, que Uhum. é a leitura do corpo, do comportamento, das nossas reações. Eu costumo dizer que o nosso corpo ele fala mais do que as nossas próprias palavras. Então, primeiramente, eu foquei na minha vida profissional, nas minhas especializações, e depois eu fui viver meu sonho, que era, participar de um concurso no Mundo Miss. Não saberia que teria esse êxito. Eu entrei com 25 anos no meu primeiro concurso. Tem muitos concursos que você tem, limitações de idade, Sim. um até 28 anos, outro até 29. Tem concursos que não têm essa limitação de idade. Então, para mim foi assim, um grande êxito, uma grande alegria de participar de todos esses concursos, porque foram 2 anos que eu me dediquei completamente a esse mundo. Uhum. Tanto que o ano passado eu recebi um convite no início desse ano, mas sabe quando você tem aquela sensação de dever cumprido? Eu Uhum. vivi essa fase, senti tudo que eu tinha que sentir, e também, de viver aquele sonho da minha infância, ter guardado na gaveta, falar assim: "Agora é o momento de eu viver". Uhum. Mas foi algo bem gratificante. Que massa. E fica aquela coisa de bucket list, né, de você, tipo, eu quero fazer isso um dia, né. E assim, pra mim, assim, só de ter estudado na Universidade do Porto, acho que é um negócio massa pra caramba, já Foi já seria uma das maravilhosa a coisas, experiência. seria uma das coisas na bucket list que eu teria também. É muito linda aquela cidade. Nossa, eu vou falar, eu morei 8 anos, né, no Uhum. Porto. Eu falo que eu sou mais portuguesa do que brasileira, Aham. porque meu processo de metanoia de adolescente para a mulher aconteceu na Europa, aconteceu em Portugal. Uhum. Então todo o processo de transformação de quem é a mulher Michele, porque eu fui para lá com 17 para 18, Uhum. eu era uma menina, aconteceu com os costumes, com as liturgias daquele país. Então é um país, é uma cidade que eu sou extremamente grata. Me forjou hoje na mulher que eu sou. Que massa. Não, e Portugal, ele, tem a Universidade de Coimbra, tem várias Nossa, é uma das universidades que são melhores, né. tem várias universidades que são, assim, um espetáculo no ensino, né. E aí você pegar, por exemplo, essa parte da psicologia, da PNL, eu acho que ajudou muito, provavelmente, na tua postura, né. Demais. E olha, eu vou te falar uma coisa, o divisor de água nos concursos era a minha comunicação. Você falou palestrante. Eu Uhum. cheguei a palestrar em 18 países. Então, a parte de comunicação, de você não só comunicar através da sua voz, através da sua postura, do seu corpo, aquilo que você Uhum. veste, foi o divisor de águas dentro do concurso. Porque eu vinha com uma bagagem muito intensa, né, de alguém Uhum. que arriscou muito largar sua pátria, largar sua família com 17 para 18 para ir atrás de um sonho. Uhum. Então,
primeira coisa, você tem que ter coragem. Segunda coisa, disposição, constância e Uhum. disciplina. Nos primeiros 2 anos, eu falei: "Eu vou desistir, eu não vou aguentar", porque imagina, eu fiquei 7 anos sem ver minha família. Nossa. Porque eu queria conquistar aquilo que estava na minha mente. Não tinha uma semana que eu não chorava de saudade da minha família. Uhum. Você fala: "Ah, mas a saudade é uma coisa que com o tempo vai amortecendo", mas as datas comemorativas, quando você come uma comida, quando você está em algum local, você lembra Sim. da sua mãe, você lembra da sua irmã, você lembra do seu pai, e você queria que eles estivessem vivendo aquilo. Então eu tive que renunciar a tudo isso para realizar os meus sonhos e para poder hoje dar um conforto para minha família. Aí esse processo que você passa de maturação, que é um processo que gera desconforto, que gera dor, é um processo que te fortalece para a vida. Te coloca uns anos na frente de quem não passa por processos de renúncia. Eu falo Uhum. que as renúncias da vida, elas fazem você amadurecer de uma maneira bem precoce. A doutora Ana hoje é uma médica super nova, bem conceituada, mas só ela sabe o que ela teve que renunciar, Sim. né, para se dedicar aos estudos, se dedicar à sua profissão. Hoje, colocar um profissional que tenha mais anos de carreira do lado dela, talvez não tenha a maturação dela, mas porque Exatamente. ela teve que renunciar a muita coisa também. Sim. E isso me ajudou no concurso. Todo mundo falava: "Nossa, mas ela não parece ter 25 anos, ela parece ser muito mais velha". E no concurso de Miss, hoje não se julga mais o padrão de beleza. Sim, a beleza ela é vista, sua postura, suas vestes, o seu Uhum. guarda-roupa, mas também a sua comunicação. Tem o nosso discurso da paz, onde tem um tema e você Uhum. passa por entrevista, eles analisam seu perfil, o seu currículo, a sua comunicação, se você fala algum idioma e o discurso da paz, né, que é como você fala para o público, porque Miss é uma representatividade da Uhum. sociedade. Sim. E representar beleza é representar paz, né, também tem toda essa coisa. E a gente tem aqui também a doutora Ana Magnani, né. Doutora, conseguir uma vaga na tua agenda nos últimos tempos tá complicado, A gente já né. adiou esse podcast 2 vezes. Nossa, não, e assim, tem essa a coisa toda também, Clínica Nova em São Paulo, que tá linda, 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 Ai, linda a clínica, obrigada. né. Aí você já foi na Nova? Não, tô Ainda ansiosa para Nossa, conhecer, não. só vi as nossa, eu só vi fotos. as fotos e os vídeos, nossa, eu tô Ai, vocês têm que cara, ir que lá. linda, né. E assim, é muito bom colher os frutos, né, de tanto esforço, de tanta dedicação, né. Sim. Como é É que é isso? Me conta. é maravilhoso, né, porque, assim, eu tenho 9 anos de formada, e quando eu me formei, eu não fui direto para a área de dermatologia, medicina estética, Uhum, né. Eu percorri aí hospitais, então eu trabalhava com emergência, eu fui coordenadora de vários hospitais uhum. no pronto-socorro e também UTIs, inclusive UTI Covid, eu fui coordenadora de uma UTI Covid. Então, assim, eu já ralei demais. E aí, quando eu decidi ir para dermatologia, medicina estética, eu encontrei o PMMA, né, a bioplastia. Uhum, E eu falei: "Gente, que coisa maravilhosa, como a gente entrega resultados muito bons". Então, assim, hoje, colher esses frutos de tanto esforço não tem preço, sabe, uhum. porque eu já passei acho que por na medicina a gente pode percorrer vários caminhos, né. Sim. Eu acho que eu percorri muitos até chegar aqui. Então hoje eu só agradeço. Eu acho que isso é uma coisa interessante, porque assim, você tá em vários lugares, você vai se encontrando cada vez mais. Uhum. Quando você encontra o que você realmente quer, muda tudo. É, Dá aquele estalo assim, você fala: "É isso que eu quero", né. E aí é. você começa a investir nisso, você começa a buscar isso. E no teu caso, assim, você é uma das médicas mais capacitadas que tem nessa geração mais Ai, nova, né. obrigada, Então, obrigada. assim, ver a tua carreira, ver tudo isso, você fez, assim, vários cursos, acho que faz uns 6, 7 anos que aquele curso que a gente se conheceu, né, pela É, primeira vez. sim. E, assim, acompanhar todo esse tempo, então, e faz alguns anos, né, acho que foi num curso da Manuela Facina, né, da doutora Manuela Facina, que, assim, você fez aquele curso e parece que depois daquilo você decidiu, é agora que eu vou. É, eu já tinha feito outros cursos antes da Manu, só que o curso da Manuela, ela é, assim, uma pessoa maravilhosa, né, então ela pega realmente na tua mão, ela faz Uhum, você criar confiança.
porque eu falo que cursos de bioplastia, né, trabalhar com PMMA tem vários por aí, Uhum. mas não é todo mundo que sai fazendo. Então, quando eu fiz o curso da Manu, eu falei: "Gente, agora é a hora que eu vou", né, Uhum. mesmo já sabendo antes, mas foi nesse curso que eu criei uma confiança para Sim. realmente falar: "Não, agora chegou minha hora". É. Não, eu lembro das conversas que a gente teve durante esse curso também, tipo, você, assim, as perguntas, as coisas, que a Manuela é uma enciclopédia, né? É, Então, assim, a quantidade de artigos que ela tem, parece que ela tem decorado os artigos, ela quase cita as coisas, é muitos. muito bacana. E ela deu poucos cursos, né? Então, assim, tipo, ver o pessoal que fez curso da Manuela, você tem o Charbot, que tá, Sim, assim, dis- assim, voou também, né? voou, é. Então, assim, você tem uma galera que fez os cursos dela que voou muito, 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 muito. Acho que de São Paulo, você é das poucas que fez de São Paulo, né? Eu acho que O sim, pessoal é quase todo mundo de fora. é. Mas a maioria dos cursos que eu fazia, assim, que eu via, o Uhum. pessoal tudo de fora. Falei: Uhum. "Gente, não tem ninguém de São Paulo, né". É, e falando em mais cursos, que quase não fez curso, né? Hã. Então, assim, você fez um curso com. Um não, né? Você fez vários cursos com o Dr. Almir Naco, que é o cirurgião plástico brasileiro, Sim. criador da bioplastia, né? Eu estava até conversando com a Michelle um pouco antes, que assim, o Dr. Almir Naco, ele basicamente inventou o preenchimento para fins corretivos, estéticos, etc, né? Aham. Então, assim, você é das poucas pessoas dessa geração atual de médicos, dessa geração mais nova, que fez um curso com o NACO. E você não só fez um curso com o NACO, como você fez também mentorias individuais para facial, para nariz. Como é que é essa experiência que você tem? É assim, o Dr. Naco, eu conhecia através dos livros, né, então já tinha lido livros dele, Uhum, e aí quando teve a oportunidade de fazer um curso com ele, eu falei: "Gente, eu não posso perder". E a maior surpresa quando eu cheguei no curso é que só tinham 5 médicos, e eu era uma das 5. E de São Paulo só tinha eu. Então eu falei: "Gente, que honra estar com esse Nossa. homem aqui", uhum. né, com toda essa bagagem que ele tem, com toda a história. E você falou da Manuela, mas eu ainda acho que o do Naco foi Foi mais mais ainda? impactante na minha Uhum, vida profissional, assim, como pessoa e tudo, foi mais, no curso dele. uhum, Porque o primeiro curso que eu fiz com ele foi de facial, e eu Hum. amo fazer facial, né, então foi sensacional. E o mais legal é que ele se tornou um amigo. Então, até hoje, né, ele mora nos Estados Unidos, ele vem para cá eventualmente, aí ele fica alguns períodos, mas mesmo lá fora a gente conversa. Então, tem pacientes, a gente tem algumas intercorrências, né? E aí é a ele que eu recorro. uhum. Então, isso é sensacional, ele é muito acessível. Então, quando a gente se encontra em congresso, em cursos, ele sempre vem: "Ô, Ana Carolina". Aí eu falo: "Ah, virei a pupila dele", então É, isso é é muito muito bacana, é muito lindo. uma honra, sabe. E teve um caso, eu lembro que você comentou comigo, teve aquele caso tem um paciente dela, não sei se você chegou a ver esse caso. Ela publicou até no Insta, né? Mas assim, a pessoa ela tinha uma assimetria no rosto, né? Ela tinha uma Sim. doença no rosto, etc. E a Ana fez a correção, ficou assim, é impressionante o resultado. Eu lembro que ela mandou o resultado pro Naco e depois ela estava me contando. O Naco elogiou o meu trabalho, você não tem noção do Que quanto eu tô alegria, né? feliz. Então É. foi muito bonitinho. Foi. Esse caso, né, é um rapaz, o Lucas, Ah, eu sei ele sim. tem uma síndrome, chama Kleipel-Trenaunay, e aí essa síndrome, são 3 sintomas principais que ele tem, mas o que mais chamava atenção na parte estética, é que ele tem uma assimetria, né, em hemicorpo, então um lado é maior que o outro, isso inteiro, até os Uhum. dentes, um lado é diferente do outro. E aí a mãe dele que me procurou e me mandou mensagem pelo Instagram e falou assim: "Ai, doutora, eu vi que você faz bioplastia, né, Uhum. e meu filho tem uma síndrome e ele é super, incomodado com o rosto dele. Não sei se ele vai aceitar fazer nada, mas eu gostaria muito que você ajudasse". Eu falei: "Ah, manda as fotos, né". Aí quando ela mandou as fotos, eu falei: "Ai, meu Deus, será que eu consigo?". E eu passei 3 meses estudando o caso dele, e foi bem no período que eu fui para o Sul fazer Uhum. mais uma especialização com o Dr. Naco. Eu fiz várias, né, então uma Uhum. delas foi assim, só eu e ele, e aí eu comentei do caso,
E aí, quando eu voltei dessa nova especialização, eu falei: "Acho que eu tô pronta". E esse menino, ele mora também no sul, no mesmo lugar que o Naco. Aí ele Uhum. veio para São Paulo, eu fiz o rosto dele e foi assim, todo mundo chorando na sala, Nossa, porque quando ele se viu no espelho, ele começou a chorar. meu E a Deus. mãe dele, todo mundo ficou muito emocionado, porque ele era um rapaz que não tinha espelho no closet, porque ele não se olhava. A mãe dele falou que ele não tinha vaidade, ele nunca tinha namorado. Então, assim, o impacto social Nossa. por conta da aparência dele era muito forte, desde criança, né. Uhum. Então, esse ano, eu fiquei sabendo que ele vai casar. Que Nossa, massa! gente, que incrível. É, e a mãe dele me mandou mensagem, falou: "Doutora, lembra, ele nunca tinha namorado e agora ele vai casar", e foi o quê? Depois do procedimento. Então, Uhum. isso é uma das coisas que, assim, me fazem seguir nesse caminho, por mais que as pessoas Uhum. apedrejem a gente, Mas isso é uma mas coisa muito isso dá muito engraçada. ânimo. Isso é tem um fator muito engraçado nisso, que é assim, o pessoal fala muito: "Ah, o PMA não é para fins estéticos". Certo. Quase qualquer coisa que existe na medicina não é para fins estéticos, na verdade. Você Uhum, tem muitas coisas que são para correções. A Anvisa, ela fala do PMA, por exemplo, para correção volumétrica, isso. né, ou correção de assimetrias, etc. Só que o que que acontece? Todas essas correções, elas são estéticas, no final das contas, porque se você corrige, por exemplo, um rosto O que ele tem uma rosto. simetria de um lado ser menor do que o Você está outro, embelezando. você está embelezando a pessoa e aquilo vai ser estético, por mais que seja uma correção. Então, qualquer coisa que seja uma correção, automaticamente você vai corrigir uma espinha. É estético, não É é? É, verdade. Então, assim, qualquer coisa que você faz nesse sentido, acaba sendo estético. sim, Então, a correção volumétrica, etc., tem toda uma coisa em volta disso, né? sim. É o que eu falo, assim, para as pacientes. Elas chegam no consultório e falam: "Ah, mas o PMMA, pelo que a Anvisa fala, não é indicado para estética". Eu falo: "Correto, é indicado para reparação, mas se eu estou reparando algo que está assimétrico, eu estou embelezando". Então, assim, acaba sendo estético Sim. também, é uma linha muito tênue. Uhum. Então é reparador, mas é estético É, também. Não tem como a gente negar, falar que não, sabe. Agora, "Ai não, tá vindo somente pela estética, tá tudo perfeito", aí eu realmente revejo. uhum, Porque aí talvez nem tenha indicação, eu não vou fazer algo, né, eu sou médica, eu não vou fazer algo que não tem uhum. indicação, só porque a paciente quer, né. A gente não tá vendendo um objeto, a gente tá fazendo um Exatamente. procedimento, Sim. então tem que ter indicação. Mas é muito tênue essa Essa linha, linha. né? A Michelle, ela tá com um negocinho no Instagram, ela tá new hair na nota dela. Né, então a gente pode brincar, por exemplo, a tesoura de cortar o cabelo. A tesoura foi criada para fins estéticos? Não. Não, olha, É um exemplo uma interessante, boa né? conjectura, É, verdade. Então, mas o que a tesoura faz, que é cortar o cabelo, fazer várias outras coisas, a tesoura é um negócio bem dinâmico, né, É digamos assim. verdade. é. Mas assim, a tesoura corta o cabelo, etc. Ela corta uma parte de você e você fica mais bonito. É É. Olha. bem doido também, né? Mas beleza. Michele, você é paciente da doutora Ana, né? A gente estava conversando aqui um pouco antes também, você acabou virando amiga dela, né? Sim. Pelas convicções, por várias coisas que vocês têm junto. E, assim, a minha pergunta no roteiro era: você é paciente só de ir no consultório ou você já fez algum procedimento? Porque, assim, Alguns. não, é porque assim, você parece Alguns. natural pra caramba, tipo, não parece que você fez procedimento. Então, quando eu conheci a doutora Ana, eu tinha alguns receios a respeito do PMMA. Uhum, E era minhas indagações a ela, porque hoje o que eu mais vejo, né, trabalhando na área da moda, trabalhando com mulheres, é que as mulheres estão com uma imagem distorcida de si. E o exagero, né? Uhum, É, podemos falar do produto que ele é dissolvível, que é o ácido hialurônico, né? uhum. Mesmo assim, um exagero em mandíbula, queixo, né? Lábios, então nem se fala. uhum, Tanto por falar em lábios, olha o cuidado da doutora Ana quando ela começou a fazer os procedimentos no meu rosto. O cuidado dela sempre foi: não podemos deixar nada pesado, nada exagerado pela sua imagem, com o que você trabalha e pelos traços do seu rosto. A doutora Ana nunca tinha feito meu lábio,
já fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que eu tinha feito um lábio, 1 ano, eu não lembro a data correta. Mas eu estava com o meu lábio super saturado de produto. Quem Uhum. tirou o produto do meu lábio, que eu não sei o nome do procedimento, a doutora Ana vai Uhum. explicar, foi ela. Ela removeu o produto. Então, em vários detalhes eu vi que ela era muito sutil, né, nos procedimentos faciais, Uhum. corporais, que foi o negócio inteiro aqui. Foi no rosto, foi no corpo. Que Eu massa. falei: "Ela é sutil naquilo que ela faz, ela tem um Uhum. cuidado". E quando eu falei para ela as minhas preocupações, ela explicou detalhadamente, com calma, mostrou, tirou todo o receio, porque quando eu comecei a falar na internet, falar para as minhas colegas de profissão, amigas, que eu tinha PMMA, todo mundo falou: "Nossa, tá maluca, É louca. enlouqueceu, é Uhum. louca. Nossa, mas, aonde que você tem?". Aí eu falei assim: "Tenta identificar", porque o que eu ouvia era: "O PMA deixa tudo exagerado". Falei: Uhum. "Então fala onde eu tenho". E ninguém acertava. A Uhum. pessoa só sabe onde tem os procedimentos porque é falado, porque tem esse cuidado, né. Eu Uhum. acho que, como você falou, a bagagem vasta da doutora Ana, Uhum. os cursos, as preparações deram a ela, eu acho que essa leveza, essa mão, esse Uhum. entendimento que hoje falta, eu acho, nos profissionais. Eu digo de experiência, né, de conhecer, de passar como paciente, aonde muitos profissionais, se você querer fazer, ele vai fazer, mesmo que Uhum. Pagando, faz. é É. Eu essa s eu frase. sou É. contra. Aham. Não, e tem uma coisa que é muito engraçada que, assim, o Naco, ele fala eu sou fãzaço do Naco também, né, aí a gente brinca quem que é o brinca não, a gente briga quem que é o maior tiete dele. É, Mas assim, eu amigo. o Naco, ele tem uma coisa que ele fala principalmente da face, que a face ela não é preenchimento, ela é sustentação e movimento, Gostei. né. Então assim, a gente olhando, por exemplo, o teu rosto, eu não faço ideia do que você fez. Mas, tipo, depois que você falou, assim, eu fiquei olhando, tipo, tudo mexe, tudo tem movimento, tudo tem, tipo, uma dinâmica, né. A gente vê muita gente que faz preenchimento e, tipo, o rosto parece que não se mexe, tipo, fica parado, tipo, É, tudo fica parado. Você não mexe nada, o teu não, tipo, você Exatamente. mexe tudo, fica tudo natural. Isso é técnica também? É, né, óbvio. é. A gente tem que preencher nos locais corretos e numa quantidade mínima, porque um preenchedor definitivo, uma vez que você coloca, é para sempre. Então eu sempre falo que é para menos do que para mais, sabe. Então, fazer um preenchimento num rosto que já era muito belo, ela sempre foi muito linda. Então eu falei para ela, eu falei assim: "É uma responsabilidade mexer no teu rosto que você não faz Uhum, noção e outros também não fazem, porque outros profissionais talvez nem teriam coragem". uhum, E assim, quando ela chegou no meu consultório, você olha assim e fala: "Não, você não precisa de nada". E assim, não, sempre dá pra gente melhorar um pouquinho, Vamos corrigir né, isso, assim doutora. então assim, foi muito sutil o que a Foi. gente uhum. fez, mas já foi assim, mudou, né, a gente olha as fotos e fala: "Realmente Mudou. mudou", Uhum. né, e já sendo muito bela. Então eu acho que essa coisa de saber aonde colocar, o quanto colocar, a noção estética, Uhum. é isso que muitos profissionais talvez não tenham. E isso não é treinável, né, porque é a noção estética que você tem. Sim. Então por mais eu tenho algumas colegas que mandam: "Olha, o que que você acha, tal, ó, eu faria isso, isso, isso". "Ah, mas será?". Eu: É, "É, inclusive você tem dado vários cursos, né. tenho, graças a Deus os médicos estão me procurando Não é pra como menos. É. como uma referência". E isso também é muito gratificante, né, quando um colega te Uhum. procura e pede E é ajuda. uma coisa que eu acho engraçada também, tipo, assim, eu não sei como é que você chegou na doutora Ana, mas assim, tem muito médico que chega, por exemplo, uma paciente, um paciente que é mais famoso, ele indica pra Ana fazer, porque ele não Porque não exatamente quer porque não botar tem a mão. coragem. Exatamente. É, E você tá fazendo várias influencers, né, tô ultimamente também. fazendo, tá tendo uma procura maior. Mas assim, rosto não é todo mundo que faz, né. Em Uhum, São É. Paulo mesmo, eu acho que eu me lembre, assim, é o Shakur, que uhum. faz rosto, mas também não divulga E ele muito. vem uma vez por semana pra São Paulo, né. E Atende eu não mais no Rio. conheço outro em É. São Paulo que faça rosto, Uhum. sabe. A Tati faz rosto, mas não é de Faz. São Paulo, Uhum. a Tabita faz, mas não é de Não é São de São Paulo. Paulo. Uhum. Então, eu acho que me Acho que aqui em procuram São pelo Paulo todo sim, mesmo, acho que aqui em São sabe. Paulo eu não tinha nem pensado nisso, mas É. aqui de São Paulo você
que realmente faço. Uhum. E você pode ver que a doutora falando uma coisa, a doutora Ana falou uma coisa que é bem importante ressaltar. Ela falou, uma quantidade muito mínima e a gente vê uma diferença. Eu tava lembrando de uma área agora que me incomodava muito. E é uma Uhum. área que eu vejo que muitas pessoas têm, não sei se é a palavra adequada, essa deficiência ou essa anulação, que é aqui, doutora Ana. Ah, ela tinha um afundamento de temporal. Uhum. É, aqui Não era preencheu. mais afundado, sabe? E muitas pessoas eu vejo que tem essa Uhum. ausência aqui do tecido, de preenchimento, e não preenche. E dá uma diferença. Quando É. ela preencheu, É mínima engraçado, eu nunca vi coisa. ninguém nem falando sobre preencher isso. Tá É, vendo? Acho que o é. Naco eu Bem já vi na aqui, palestra ó. do Naco, vi na palestra do Naco, é isso. Absurda a diferença. Uhum. E é muito engraçado, É, porque ela isso é o chega no diferencial de fazer o curso do consultório Naco. e ela fala assim: "Olha, isso aqui tá me incomodando". Aí eu olhei, eu falei: "Michele, é muito discreto". Ela já fala, calma É, aí. Michele, muito discreto, mas eu acho que sim, acho que dá pra gente fazer. Porque ela sabe, quando eu acho que não tem necessidade, a verdade. gente não faz. E aí as meninas que trabalham lá no Uhum. consultório, doutora, mas o que que você tá vendo aí? Aí quando a gente preencheu, aí todo mundo, e não é que melhorou? Nossa, eu fiquei assim, eu falei, não acredito, mudou Uhum. muito. Mas o que mais que você fez, assim? Fez o Eu rosto? fiz o queixo, Aham. a Mandíbula, a mandíbula, o temporal, o temporal, olheira, olheira. fizemos. Deixa eu ver, ela aí fora os outros procedimentos que Fora ela faz pra outro, cuidar da pele. botox a gente sempre faz, Uhum. PDRN a gente sempre O que ela faz. faz aqui pra puxar, que quando ela O botox nerfetite não, esse pra aí eu sou viciada, eu acho que é o de tudo, de todos os Nossa, procedimentos, ele faz uma porque ele dá uma mágica. puxada aqui, ó, parece que você tá assim, ó, com aquele Uhum. limite. Não, ele dá uma Fez uma mágica nisso, é muito cirurgia. bom, é muito massa. É. É muito massa. Não, e sem falar que ela deixou o contorno do meu glúteo absurdo, Você assim. fez o glúteo também? Fiz o glúteo. Fizemos o glúteo. E o glúteo dela foi assim, ela já tinha feito com outro profissional, ela tinha Uhum. colocado pequena quantidade, Era 60 era ml, algo quase assim. nada. Uhum. Era de PMMA também? Era, PMA. aham. Fez fora de São Paulo, né? Era só aquela curvinha, tipo assim, sabe, bem em cima do Uhum. glúteo, que É. tava E desproporcional. tava assimétrico. Uhum. Aí quando ela chegou pra mim, eu olhei, aí a mesma coisa no consultório, todo mundo: "Nossa, mas já é perfeita". Ah, Eu falei: "Não, tem muito que melhorar ainda", porque era diferente uma nádega da outra, né, então Uhum. realmente era reparador no caso dela. Uhum. E aí quando a gente fez, foi assim, também, uau! nossa. Ficou Não, e essa maravilhoso. parte do glúteo, tem muita gente que tem um glúteo entre aspas, desproporcional, né? Sim, nós somos assimétricos, né, se a gente cortar aqui a metade do rosto e espelhar, nós não ficamos bonitos, né, Uhum. porque a beleza tá na simetria. Mas o glúteo, óbvio, a gente quer o quanto mais simétrico, melhor, né. Uhum. Então, o glúteo da Mi, assim, na minha opinião, é um dos mais bonitos que eu já fiz. Olha. Assim, pelo todo, ela já, né, cinturinha, Uhum. aquele quadril bonito, então tudo isso, óbvio, favorece, né, a qualidade de pele, não tem uma A mancha, minha recuperação, diga. a recuperação dela também foi fantástica, porque às vezes fica algum hematoma, né, Uhum. então realmente foi bem Nossa. uma surpre até para o rosto Você também, tocou num ela ponto quase não legal. ficou Como é que é a inchada. recuperação do procedimento definitivo desse? Então, a recuperação é muito tranquila, porque é um preenchimento, né, não é uma Uhum. cirurgia, então não tem corte, a gente faz em consultório, sob anestesia local. Então eu sempre falo para as pacientes que eu libero para fazer absolutamente tudo. Eu sei que tem profissionais que pedem, né, para ficar 48 horas, com o bumbum Uhum. para cima e tudo mais, mas eu não vejo necessidade por ser um produto que não migra, Uhum. né, é um produto sólido, então eu libero para tudo, só não para treinar, né, porque a gente está ali com uma inflamação no músculo, eu acredito que tem que ter uma recuperação, então é a única coisa, mas de resto a recuperação é muito E tem tranquila. que fazer alguma drenagem, alguma coisa? Não precisa fazer drenagem, mas eu falo que se puder fazer, eu acho muito válido, porque o inchaço vai embora mais rápido e a dor vai passar também mais rápido. Uhum. Acho que você fez, não fez? Eu fiz, nossa, foi assim, ó, absurda a minha Foi recuperação. muito rápida a recuperação dela. Drenagem eu fiz certinho, acho que
Os 7 primeiros dias, assim, drenou rapidamente, já desenhou o glúteo, aí eu passei uma pomadinha, ficou um edema só de um Uhum. lado, saiu também super rápido. O Em 7 rosto dias? 7 dias, saiu É tipo, tudo. você faz Tudo. um procedimento definitivo, em 7 dias você tá Não, eu ok. vou te falar, dor eu não tive nenhuma, 0 dor. Eu fui uma Uhum. pessoa em nenhum procedimento que a doutora fez, eu tive algum sintoma de dor. O rosto, ela mesma falou: "Olha, Michele, você não vai ter nenhuma campanha para fazer ou algum Uhum. evento, porque você não vai sair de casa, né, nos próximos dias". É, o rosto geralmente incha bastante, né, é uma das coisas que eu mais falo para os pacientes. Aí essa daqui eu fiz, aí não, aí eu entrei no Instagram, tá bonita lá no restaurante, eu falei: Eu fui "Michele, jantar no mesmo dia, no outro dia. você não tá inchada?" Ela: "Não, tô ótima". Aí eu falei: aí eu Não encheu olhava as nada, fotos, falei: "Gente, ela não inchou nada". nada. Falei: "Não, Deus abençoa até isso". Nadinha, assim, de eu Que falar: "Ah, vou massa. ter que ficar um dia sem sair de casa ou 3 dias", absolutamente Não, eu super nem preocupada com a inchada. agenda dela, né, dela não parar Uhum. e tudo mais. Aí não parou Não, nada. e assim, uma coisa que é engraçada, mas incha acho que acho que 3 dias mais ou menos que fica Não, inchado, né? incha bastante, Bastante? Ivan. E, isso é uma coisa bem Ela me assustou. engraçada, porque eu faço muito rosto, então eu tô muito Uhum. acostumada com os inchaços, Aham. eu já preparo psicologicamente meus pacientes: "Você vai fazer? Vai. Você tem algum compromisso? Não. Vai viajar? Não". Então eu sempre preparo muito bem. E aí tem colegas que não estão acostumados a fazer muito rosto. Então assim, surgiu, aí vai fazer uma área ou Uhum. outra, aí fica super, aí eles: "Ana, o que que eu faço?". É normal, porque às vezes incha de forma assimétrica, né, e aí o Uhum. paciente fica desesperado, aí manda para o profissional, e aí eles também ficam É, desesperados. porque às vezes o profissional fez uma coisa num curso, só no curso, ele não viu os pós, né, às É, não faz vezes. muito. Então você fica toda aquela coisa, e você, assim, por mais que você saiba que as notícias malucas não são verdade, você fica naquela coisa: "Putz, será que eu fiz isso?" Não, É. será que eu errei, né? Uhum. E aí, alguns colegas já me mandaram, aí manda foto, eu: "Não, tá tudo certo, vai melhorar, ó, faz isso, isso", né, de medicação. E aí dá super certo, aí depois eles Uhum. ficam super agradecidos. Sim. Mas eu também, no passado, mandava pro NACO, né: "Professor, o que que Não, eu e faço?". tem uma coisa muito engraçada que eu vi numa aula da Luísa Rocha. Ela estava falando assim: "Gente, sabia que tem glúteo que você preenche, que uma nádega fica, tipo, normal, aumenta, e a outra nádega nos primeiros dias ela diminui, Nossa. Olha só, por não causa da sabia. retração muscular, alguma coisa assim, tipo, retrai, e aí, tipo, depois volta ao normal, mas, tipo, às vezes acontece isso, que é Daquela exatamente o negócio do simetria. rosto, né? Então, É, tipo, às vezes um lado vai, outro não vai, mas isso é parte de cada de cada um. de cada um. Do mesmo jeito que cada pessoa se responde diferente a um tratamento, a um remédio, alguma coisa assim, né? Até um lado do corpo reage diferente do outro, às vezes. É. E no rosto, às vezes você pega um vaso, às vezes tem que fazer uma força maior com a cânula, Uhum, que no bumbum isso passa desapercebido, mas no uhum, rosto não. É verdade. Então, é muito comum, assim, no pós a gente ficar com uma assimetria, né? E aí uhum, isso realmente deixa os pacientes bem preocupados. Então, o pós-procedimento de facial, eu falo que não é para qualquer um. Você tem que ter um emocional e uma segurança de, ó, calma, vai dar uhum, tudo certo, respira, porque é teu rosto, É né? verdade. E tem faces que, assim, a mudança é muito drástica, né? Que nem a uhum, Michelle foi um detalhezinho, uma coisa ou outra, Uhum. mas tem alguns que são é, não, o Lucas, né? extremamente É. impactantes. E uma coisa interessante, assim, você pega. O PML é um produto que gera muita discussão, né? Tanto entre pacientes quanto entre médicos, etc, né? Assim, você já tinha um preenchimento antes da doutora Ana. Tipo, Aham. de onde que você aprendeu, por exemplo, que o PMMA era um produto que não era perigoso? Como chegou isso em você? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, né? Eu gosto muito de ler. Uhum, Quando eu decidi fazer essa correção na parte de cima ali do glúteo, eu comecei a pesquisar sobre o produto, né? Comecei a ver imagens, vídeos, notícias, onde muitas delas eu não achava um embasamento realmente comprovado para dizer que era o PMMA que estava uhum, acarretando a problemática. Como algumas pessoas
na mídia, que a gente ouviu vários relatos falando, né, que tinha sido acometido de tal enfermidade ou tal situação devido ao uso do PMMA. Então, no começo teve uma divisão muito grande do eu quero fazer, mas eu tenho medo. Será que isso é verdade? Aí o que que eu fiz? Eu fui fazer a primeira vez, mas eu fui com medo. Tanto que a doutora Ana sabe, eu não tinha quase nada de produto. A quantidade que ela falou e depois ela me explicou não era nada. Eu queria fazer, né, todas as correções que estavam me incomodando, mas o meu receio ainda estava grande. Mas eu precisava de alguém que viesse, me tirasse, né, toda a minha insegurança. Uhum, Na hora eu falei assim: ah, é pouco produto, eu vou lá fazer, né, mas acho que não vai dar nada. Mas eu não estava 100% segura. uhum, Tudo que eu tinha de informação fui eu que busquei na internet, fui eu que buscava de colegas minhas, amigas que tinham feito procedimento. uhum, Aí foi me dando segurança, mas não 100%. Com a doutora Ana, para eu fazer todos esses procedimentos que eu relatei, né? E ter um cuidado para você ver. Quando eu vivi uma fase da minha vida antes, que eu estava tirando os procedimentos, voltando numa pegada muito uhum, natural, que a minha imagem estava cobrando na época. Eu falei, doutora Ana, eu preciso. Voltei até a cor natural do meu Foi. cabelo. Falei, vamos tirar a boca, vamos deixar uma coisa muito natural. Então, para mim decidir, falar, não, doutora Ana, pode fazer aqui, eu quero, é porque eu estava confiando 100% naquilo que ela estava me passando como profissional e aquilo que ela iria realizar, aquela sutileza, né? uhum, Eu tenho amigas que trabalham com imagem, posso até falar o caso da Ayla. Ela é super, super magra, tem que ter um perfil muito slim, um rosto muito uhum. pequenininho, muito delicado. Eu levei ela à doutora Ana e a doutora Ana fez umas correções no rosto dela que você vê diferença, porque eu convivia com ela, ela era uma pessoa que morou comigo 24 horas, mas você não. Quem não viu ela antes não disse que ela tem nada. É, Minha mãe, a doutora Ana fez o rosto dela inteiro. A é, minha mãe, tipo, parece que ela nasceu de novo. é, A minha mãe nasceu de é. novo. A mãe dela foi essa mudança aí bem impactante. Uhum. Nossa, ficou sensacional da mãe dela. Nossa, minha mãe chorou assim, Muito acho que bom. uns 4 dias. É, muito emocionada, né? Tipo, de olhar no espelho, aquela questão do rapaz, de quando pegou o espelho. Quando a gente saiu do consultório, aí eu fui dirigindo até em casa, e ela foi, tipo, 30 minutos chorando, de tão Ah, emocionada que ela tava. Então é Uhum. mais do que você realizar só um procedimento estético, você muda, né, como a pessoa se vê, você muda a autoestima da pessoa. Mas uma coisa é. assim que eu acho engraçada é por que que é justo o PMA? Por que que isso não pode ser feito, por exemplo, com ácido hialurônico, com algum produto que seja menos polêmico, por exemplo? Pode ser feito com hialurônico, só que as pessoas acham que por ser rosto, vai usar pouca quantidade. No caso da Mi, realmente foi pouca quantidade, não me lembro nem quanto foi, mas foi pouca quantidade. Poderia ter sido feito com hialurônico, falando em financeiramente? Poderia, mas não dura, né? O hialurônico vai durar em torno de 1 ano, só que até 6 meses já foi metade do produto. Então, você vai perdendo aí um volume gradual. Agora, quando a gente fala de um rosto muito envelhecido, que realmente precise de muito volume, fica muito caro fazer com hialurônico, mesmo pensando ali que vai sair em pouco tempo, vai ficar muito caro. E aí, para você refazer e manter aquilo, fica completamente inviável, mesmo que você seja um E o milionário. plano de aplicação é o mesmo? A sustentação é a mesma? Não, não é a mesma. Inclusive, não é a mesma técnica de marcação, é Uhum. completamente diferente. O hialurônico a gente faz de uma forma e o PMMA a gente faz de outra forma. Então, muitas pessoas vêm me perguntar: é só fazer, por exemplo, MD Codes? Eu não, não tem nada a ver. É muito diferente. É uma Uhum. marcação que foi o NACO que desenvolveu. Eu faço Tem exatamente até a reguinha dele, como a né? marcação dele. Tem régua, tem o molde do Uhum. malar, tem uma forma bem específica mesmo para fazer o rosto. Eu já fiz outros cursos de facial, que tinha uma outra técnica que não era do NACO, né? A Eu marcação. lembro desses cursos que a gente conversou depois. Você já tinha feito curso do NACO, eu acho. Você falou, nossa, para mim parece que eu sei mais.
É, Achei parece. muito engraçado. Não, a gente, óbvio, a gente vê o curso, a gente fica quieta, né? A Uhum, gente sempre tem muito respeito por quem está ministrando, uhum. mas eu falo, Não, isso acaba, como eu tenho acaba muito tirando alguma volume, coisa, alguma informação também, mas é engraçado o jeito que a gente vê, e o jeito que o procedimento acontece, né, na verdade. Acho que você vê o procedimento na tua cabeça um pouco também, né? sim, sim. Você falou da marcação, a marcação é muito específica, o plano, ele é mais profundo, Uhum. então eu entro batendo em periósteo mesmo, né, para fazer Perioste ao rosto, osso? isso. Então, é profundo o Uhum. PMMA, tem que ser. E uma outra coisa que eu vejo bastante, outros profissionais, eles usam o PMMA a 10% para fazer rosto, Uhum. que é o mais diluído. Eu uso 30% igual o NACO. Então, até isso eu vejo que é diferente, sabe? A forma de cada um fazer, Uhum. exatamente o que o NACO faz, eu replico. Então, é bem profundo o plano, Uhum. diferente do hialurônico, que é superficial, né? O 30% é o do glúteo, né? É o do glúteo. É o mesmo produto? É o mesmo produto, e aí eu falo, aí que existe uma maior complexidade, porque Uhum. o que você injetar no rosto é o volume que vai ficar. Assim como a gente faz no glúteo, aquele volume é o que vai ficar. Uhum. Então, quando se usa um PMMA 10% no rosto, aquele volume que você está vendo ali na hora não é o que vai ficar. Uhum. Então, provavelmente vai ter que dar um retoque e botar mais produto. Então, no meu caso, os meus rostos, aquilo que eu faço, ele realmente vai ficar daquele jeito. E depois de um mês, eu sempre peço para voltar, para ver se tem algum retoque e tudo mais. Uhum. E geralmente não tem retoque. Então, isso também eu acho que me diferencia um pouco, sabe? Uhum. Porque é muito difícil ter que dar um retoque num rosto que eu faço. Isso eu fico muito feliz. Nossa. Porque aí não sofre, né? O paciente não sofre de novo. Então, mesmo o glúteo, né? Se eu puder não dar o retoque, é melhor, porque tem que passar por todo o processo de novo, Sim, anestésico, sim. antibiótico, Não, e fora que a anti-inflamatório. anestesia, você tem toda uma reação que pode acontecer, você tem um monte de coisa, né? Anestesia é sempre anestesia. É. E, assim, Michele, como modelo, como Miss, né? Você provavelmente tinha uma preocupação já com a estética antes, mas mudou alguma coisa na tua confiança depois dos procedimentos? A segurança, né, de eu estar realizando o procedimento com uma profissional que tem toda a especialização Uhum. necessária com o produto, Uhum. que sanou todas as minhas dúvidas, e junto disso, né, a parte do profissionalismo, a sutileza para realizar os procedimentos. Não teve nada que eu olhei e falei, nossa, meu Deus, está exagerado ou ficou demais. Sempre esse equilíbrio, né, para ficar o mais sutil possível. Uhum. Quando ela estava no reality, né, A Grande Conquista, teve uma imagem, a gente ficou acompanhando, aí teve uma imagem que ela estava próxima da piscina, de biquíni, Uhum. aí a câmera pegava ela bem de costas, e aí Nossa. tiraram uma foto. E aí acho que tinha um participante assim olhando. Aí a Ela gente tá vendo, tá fazendo sucesso. E ela tava realmente foi. brigando com alguém. É, eu E tava aí ela brigando. toda na pose. Eu falei, olha Aham. a segurança da pessoa tá no biquíni. Verdade, É, essa cena foi bem emblemática. é, E foi falado muito sobre o o glúteo. glúteo. É, porque eu tava de biquíni durante a discussão. E o foco, obviamente, você viu, né, bem desenhado aí. Uhum. Foi falado muito sobre o glúteo, pra você ver, né? Por mais que não tenha. É o que eu ouço muito de opiniões terceirizadas. Michele, não dá pra dizer. Eu tenho uma vida regrada, eu gosto de treinar, eu treino desde meus 15 anos. Uhum. Então, se eu não falar que eu tenho procedimento no glúteo, ninguém diz que eu tenho. E dá pra sentir alguma coisa de produto? Não. Nada. Nada, É tipo nada. como se fosse normal, tipo, não muda nada. Normal. Normal. Não sente A absolutamente nada. textura é de músculo, né? O bumbum ele Fica fica mais com durinho, aspecto tipo mais academia. durinho. Então, isso é uma das coisas que eu falo para os pacientes. Se você quer fazer um procedimento que ninguém vai saber que você fez, você pode não falar para ninguém, a bioplastia. É, que é o que você tava falando agora há pouco do rosto, né? Inclusive, Exatamente. que A assim, você mesma olha pra coisa. pessoa,
Acho que tem acho que não sei se é o Dr. Gustavo ou o Dr. Naco que fala isso, mas ele fala assim: o objetivo é que você olhe para paciente e você fale, tipo, olhe para paciente, tipo, alguém que sei lá, não te viu faz um tempinho assim, ela olha para você e fala: "Nossa, mas você tá mais bonita", né? Ah, Tipo, Sem saber o que você fez. Eu sem falo muito acreditar que isso. a pessoa fez o É, procedimento, né? exatamente. esse é o objetivo. Uhum. É a pessoa ficar mais bonita, mas que ninguém saiba que foi feito algo. E com hialurônico acontece o oposto, né? Como é superficial, então às vezes a pessoa faz e fica Dá pra muito ver, parece. visível, Exatamente. porque não consegue espalhar tanto o produto, fica ali muito marcado o malar, né? Não fica um desenho de malar zigomático, uma coisa contínua. No PMMA você tem você colocando embaixo do músculo, acho que ele faz um desenho melhor, não é? Faz uma estruturação mesmo, né, dos tecidos. Então, com certeza o desenho fica mais bonito e mais natural. Porque o hialurônico, né? Algumas pacientes chegam no consultório com o hialurônico, aí a gente tira para fazer o PMMA. Você palpa, você sente. O PMMA não, você palpa e é osso, Uhum, né? Como se você tivesse nascido Assim, daquele jeito. uhum. Não sente absolutamente nada. E assim, doutora, tem muito mito em volta do PMMA, né? Tem muito mito, por exemplo, ele vira cimento, não sei das quantas, ele isso, ele aquilo, escorre. escorre. Por que tem tanta história desse jeito? Olha, assim, a primeira coisa eu acho que é falta de conhecimento, em primeiro lugar, de outros profissionais, porque algumas coisas que a gente escuta são tão absurdas que é inacreditável, sabe? Mas eu acho que, como é algo muito disruptivo, são 30 anos que tem, né, a bioplastia na medicina reparadora estética. Não é tanto tempo assim. Então, ele é disruptivo, ele é algo muito novo perto de outras coisas que já existiam. Então, assim, para alguns profissionais aceitarem que dá um resultado superior a outros procedimentos que já existiam, realmente é algo que eles não vão gostar. Então, eles vão fazer o quê? Vão falar mal. E também existem muitos produtos clandestinos aí no mercado. E aí acaba ficando, ai, mas tudo é PMMA. Não, não é tudo PMMA. Tem muita coisa aí, hidrogel, silicone industrial, que as pessoas vendem como PMMA e não é. Então, quando dá alguma complicação, as pessoas vão falar, é PMMA, porque para eles tudo é uma coisa só, e não é. Uhum. Então aí começa a ter esse monte de burburinho falando mal de um produto que, assim, é super seguro. Uhum. Eu lembro que teve uma vez, teve alguma controvérsia, alguma coisa assim sobre o PMMA, e apareceu num programa de uma emissora, apareceu, tipo, PMMA, não sei das quantas, de migrar, que nem esse negócio que você falou. Eles fizeram uma animação tão tosca, tão esquisita, assim, não tinha nada a ver com o que é o produto, né? Que o produto, na verdade, a gente vê na seringa, né? Uma coisa que é engraçada, até esse último. Teve um caso controverso com uma paciente que diziam que tinha feito PMMA, mas na verdade parece que não é, que o pessoal, o namorado dela e uma amiga dela falaram que ó, depois que a gente descobriu que o PMMA vem numa seringa lacrada, numa caixa lacrada, a gente descobriu que não tinha sido PMMA, que assim, a biomédica, que nem era biomédica, ela foi puxar algum líquido com uma seringa e foi aplicar depois, né? E Uhum. aí causou óbito, etc. Foi triste pra caramba. Mas assim, depois disso, só que eles foram descobrir que não era Que não PMMA. era PMMA, mas até lá todo mundo falou do Que é PMMA durante PMMA. uma semana, Uhum, massacrando. Por quê? Porque existem também questões comerciais por trás. uhum, Então, assim, para algumas classes, é muita vantagem queimar o PMMA, porque querem que outros produtos sejam utilizados ou outros procedimentos sejam feitos. uhum. Isso ninguém fala. Porque, por exemplo, o ácido hialurônico, alguns outros produtos, praticamente qualquer profissional que pode aplicar alguma coisa pode usar, né? Aham. Aí já o PMMA é de uso exclusivamente médico e odontológico. E eu falo, e nem é para todo médico, tem que ser um médico extremamente treinado. Então, isso acaba gerando mesmo Uhum. eh,
que alguns médicos falem mal e os não médicos também. É. Assim, tem essa polêmica toda. Você viu até, tipo, assim, incomoda pra caramba a cara de raiva dela às vezes, às vezes. Mas é porque ela sabe o resultado. Mas assim, o que que te deu na cabeça, assim, tipo, eu vou nela, eu já tenho PMMA, etc. Eu vou na doutora Ana que faz PMMA. Como é que você chegou nisso? Então, tem uma Miss que a doutora Ana também atende, que é a Uhum. Nina. Ah, foi a menina também. Maravilhosa, Ela é Miss também. linda, tem um perfil assim maravilhoso, fotografa para grandes marcas e ela fez o glúteo com a doutora Ana. E ela tinha uma deficiência também aqui na lateral, né, Ela doutora? tinha uma depressão trocantérica. Isso. E aí também ela veio para corrigir. E aí ficou sensacional também o Nossa, eu resultado. fiquei E aí maravilhada. ela veio, a Michelle veio, foi logo em seguida. Falei, opa, vamos fazer. Vamos fazer. Foi. E aí ela foi criando, a gente fez o glúteo primeiro, Uhum. e aí depois o rosto, e aí foi indo. A gente tá Verdade. nessa parceria aí já há um tempinho. Já, Nossa. tempinho. E assim, você chegou a divulgar alguma coisa nas suas redes sobre o Sim, eu procedimento? sempre divulgo. Mas, e assim, como é que foi a reação do pessoal? Deve ter tido positivo e negativo, né? Exatamente isso. Positivo e negativo, Hum. ainda há um grande tabu de você falar sobre o PMMA, né? As pessoas pegam notícias que não estão realmente verificadas, né? Sobre qual foi o produto utilizado e já informam que é o PMMA que provocou tal risco ou o óbito de tal pessoa. Então, dentro desse contexto, foi bem complexo, bem complicado, porque eu vinha numa fase falando, né, que eu estava tirando alguns procedimentos com ácido, porque uma coisa que a doutora falou que me chamou muita atenção era o que acontecia comigo, principalmente no lábio. Você pegava, assim, você sentia o excesso do produto. E eu falei, nossa, não tá harmônico, eu preciso tirar. Quero deixar, assim, meu rosto que tenha a saliência nas áreas que eu gosto, mas um rosto mais delicado, que tava um rosto muito marcante. Eu já tenho uma personalidade forte, minha voz é grave, minha postura corporal é mais agressiva. Então, eu queria tentar achar uma forma de ter uma harmonia, né? Que o meu rosto conversasse com a minha imagem, mas que ele não falasse primeiro. Uhum. Porque estava acontecendo isso. E tendo, né, o privilégio de ser formada na minha área, eu percebi que a imagem que eu queria passar, eu não estava passando, porque o rosto é sua identidade, né? A pessoa vai olhar Cartão para de o seu visita, né? rosto, é exatamente isso. Falei, eu preciso melhorar. Aí foi quando eu decidi fazer o procedimento e falar na rede social, né? Uhum. Falar, olha, antes meu rosto era assim, olha como está hoje. E aí, com o passar do tempo, nossa, ela não fez só o glúteo. Nossa, ela fez isso, fez o Uhum. queixo. Nossa, preencheu na lateral. E aí, nossa, a doutora Ana tirou, né, o excesso, tirou o ácido hialurônico, o Enquanto tá todo preenchimento. mundo colocando muita boca, ela. Isso foi muito engraçado, porque ela perguntava para outras pessoas: Você não acha que minha boca tá grande? Aí todo mundo, não, você tá linda, É tá linda, tá linda. verdade. Aí ela chegou, e eu nunca falo pro paciente. Às vezes eu tô vendo algo, mas eu não Uhum. falo até pra não criar uma noia na cabeça. Uhum. Ah, E aí ela falou assim: O que que você acha da minha boca? Aí na lata, tá grande. O seu lábio superior tá maior que o inferior. Uhum. Esteticamente não fica tão bom. Então vamos tirar. Aí a gente tirou. Aí todo mundo começou a mandar mensagem. nossa, Nossa, tá mais bonita. Ela, ai, seus falsos. eu chamei todo mundo de falso da internet. Eu falei, vocês são muito cínicos. Antes estava perfeito. Nossa, tá lindo. E eu fiz ainda uma enquete no Instagram. Antes eu remover o lábio. Nossa, será que eu devo tirar né, o produto do Aham. lábio? Não, tá linda assim. Nossa, quando a doutora Ana tirou, todo mundo falou assim, meu, que Aham. diferença. Porque fica mais natural. Sim, Então, assim, aquela época dos exageros, né? Teve uma época sim. assim, do bocão e tal. Eu acho que passou, Nossa. graças a Deus passou, porque eu sou muito a favor da beleza mais natural possível. Uhum. Então, da Michelle foi um exemplo muito bom. Foi.
E chegam, assim, pacientes bem exageradas, e aí aos Uhum. pouquinhos eu vou tentando falar Uhum. e melhorar mesmo, porque tem uma distorção ali no espelho que você fala, não é Sim. normal, sabe? E assim, e na roda de amigas, assim, o que que o pessoal comentou depois que você tinha feito? Ou já todas tinham feito e você foi a última? Não, muita gente não fez. Outras pessoas Opa, têm um. peraí que a Siri tá enchendo o saco aqui, Ah, desculpa. ai, Tá. Eu já não tô online pra você não falar comigo, Siri. Desculpa, gente. imagina. Então, e na, e na roda de amigos, como é que é? Então, primeira coisa é que eu tava enlouquecendo, né? Que ia ficar muito grande, muito superficial. Todo mundo ia ver de longe. Uhum. A primeira instância foi do glúteo. Nossa, vai ficar muito artificial, não vai fazer. Antes de fazer. Aí fiz o procedimento. Aí, nossa, nem dá pra dizer que você fez. Tá lindo, tá super natural. Ok. Aí, com o tempo, eu falo assim: meu Deus, mas isso vai dar problema. Com os 3 meses, você vai sentir alguma coisa. Isso, isso, isso. E foi que, nossa, a gente já tá quase 2 anos, 1 ano e meio, onde eu sempre posto, divulgo o trabalho da doutora, faço questão, né, de falar o quanto foi benéfico para mim. E eu acho que quando você tem uma imagem onde muitas pessoas se baseiam, né? Porque hoje a gente pega referência de pessoas. Ah, eu gostei do corte de cabelo, É. né? Eu gostei do formato do rosto dela. A gente pega imagens como referência. Então, conseguir trazer essa segurança para pessoas que me têm como referência, né? Através do Instagram, através de alguma publicidade foi muito gratificante, porque você consegue tirar o receio que muitas pessoas têm de fazer devido a muitas notícias, até fake news que saem, porque não tem um profissional para chegar, para você indicar, para sanar todas as dúvidas. Falar, "Ah, pode ficar segura, você pode fazer esse procedimento." Uhum. Que nem você falou a respeito da seringa. Todos os procedimentos que eu fiz com a doutora, ela abria na minha frente. Hum. Até uns adesivinhos assim. Os lotes, a gente guarda Isso. tudo em prontuário, né? Uhum. Então, traz uma segurança. Você sabe que você pode indicar o procedimento a profissional, que a pessoa onde você vai seja um familiar, um amigo, ou seja, até mesmo nas redes sociais, né? Eu trabalho com a minha rede social. Você tem que indicar uma coisa que realmente é algo que tu faria, né? Eu sempre Exatamente. tenho esse cuidado. É algo que eu faria, eu E é uma usaria. responsabilidade Muito grande. grande, muito grande. Então, para mim ter divulgado na rede social, eu nunca falei nada sobre. Tanto que quando eu fiz o meu glúteo, eu não falei nada na primeira vez. Na verdade, não fiz o glúteo, né? Só Uhum. ali a voltinha. Eu não falei nada. Eu só fui falar, divulgar até hoje com essa confiança, porque eu fiz em mim, né? O maior risco tá aqui, né? Se eu tô indicando que Sim. deu É. super certo. Ah, Mas isso é uma coisa super importante, porque quando as pacientes sentam lá no consultório, eu falo exatamente isso. Se eu estou te indicando é porque eu fiz e assim eu sou extremamente satisfeita, né, com o meu resultado e é por isso que eu faço isso em outras pessoas para levar também essa felicidade que eu tive para uhum. outras. Já fiz outros cursos, né, fios, outras coisas que hoje eu não faço, mas por quê? Porque eu não vi o resultado que o PMMA me entregou, eu não vi em outros procedimentos, e aí eu não ofereço no consultório. Então, isso acaba criando uma confiança na paciente, fala, pô, ela é muito sincera, É sabe? Uhum. verdade. E é isso. Então, aquilo que deu certo em mim, que eu vi resultado, Você tem PMMA também em todo? tenho no meu rosto inteiro, tenho no meu O bumbum, teu também, eu tenho um movimento, tem toda uma coisa, né? Não, tem. eu fiquei chocada quando ela falou É. pra mim que ela tinha no rosto todo. Falei, pode fazer o meu também, porque essa pele aí eu quero. Não, Não, e a eu pele tava melhora chocada. pra caramba, né? Ela explicou isso também. A pele melhora por conta do estímulo de colágeno, né? E como é um Uhum. produto particulado, então as partículas elas causam uma inflamação que vão levar à produção de Uhum. colágeno. O ácido hialurônico não é particulado, né? Não, não é. Ele é um gel, né? E Então ele melhora a pele também? ele só vai preencher, ele não vai melhorar a qualidade de pele. Já o PMMA não, ele preenche e melhora a qualidade de pele. Definitivamente, tipo, sempre? Definitivamente. Então você pega, tem uma paciente, a dona Marlene, ela inclusive é paciente do Dr. Naco, né? Fez o rosto com ele há 27 anos. Uhum.
lá no Sul, só que ela é de São Paulo. Então ele me indicou, né, para acompanhá-la. E aí, quando ela chegou no meu consultório, que eu vi a pele, ela já é uma senhora hoje, incrível a pele dela. Eu falei, gente, Não, aí você eu pega o lembro dela, eu lembro pescoço. dela. Ela foi num curso, aí um curso que tava o Naco falou, não faz no curso, você vai fazer com a doutora Ana. É, Nossa. por Foi isso que eu muito brinco, massa. que hoje eu sou uma pupila dele, porque ele me manda, inclusive, as pacientes dele. Então é uma honra, né? E Uhum. aí, essa paciente foi, assim, um caso de 27 anos que eu falei, gente, a pele realmente fica perfeita aí ao longo dos anos. E essa paciente, ela fala que ela envelheceu muito melhor do que outras amigas que não fizeram. Nossa, E que aí as lindo. amigas falam, nossa, mas você não envelhece. Ela fala, não, é que eu acreditei no Dr. Naco lá É. atrás e vocês não acreditaram, então eu me dei Agora. bem. Aham. E assim, tem algum critério específico, por exemplo, você vai avaliar uma paciente que chegou no consultório, tem alguma coisa, tipo, ah, esse é um bom candidato para isso, esse não é? Olha, a primeira coisa que eu avalio é a expectativa do paciente e se eu vou conseguir atingir aquela expectativa. Porque tem pacientes que chegam com uma expectativa que eu vejo que não é tão normal, entendeu? Assim, uma expectativa muito elevada. Uhum. Então, essas eu fico com o meu pé mais atrás. Então, talvez não seja tão indicado. Porque eu vou fazer o procedimento, ela vai continuar insatisfeita, porque aquela expectativa que ela está esperando não vai ser atingida não só por mim, mas por ninguém. Uhum. É verdade. Entendeu? Então, assim, são essas pacientes que eu, às vezes, fico com o pé atrás, aí depois de muita conversa, explicando, mostrando, que aí, se eu ver que vai dar certo, aí a gente faz. Mas eu acho que o principal é eu falar que, olha, isso eu vou atingir, e isso eu não vou atingir. Eu falo para elas, isso eu não vou conseguir te entregar. Uhum. E aí, se ela fala que tudo bem, que ela tá ciente, aí a gente faz. É, que é uma relação de confiança que cria uma oportunidade de você ser sincero, né? E acho que essa parte da relação do paciente com o médico, ela é muito importante, né? Tinha um House, né? Na série o House, ele falava que o paciente sempre mente. É. Mas eu acho que é muito importante o médico ser sincero com o paciente para que o paciente seja sincero de volta também, né? Isso. E eu tenho muitas pacientes que chegam no consultório frustradas, exatamente porque o profissional não falou que não ia entregar aquilo. Uhum. Casos de plasma, né, que falam que ai, vai dar um baita resultado e tal, e aí passa um mês, dois, e não tem mais nada. É. E aí eu falo, é o barato que saiu caro, porque, né, tirou litros de sangue, não deu o resultado. E a paciente só gastou dinheiro, Sim. tempo, Não, a gente tem, nos os cursos que a gente organiza, tem muita gente que frustrado, chega né? frustrada do plasma. Nossa. E gastou rios de dinheiro É. e não Que o atingiu. resultado do plasma, tipo, meio que depois do procedimento, assim, logo depois do procedimento, fica lindo, de verdade, fica muito bonito. Mas você tem esse resultado que sai muito rápido mesmo. É, Muito, muito rápido. Porque quase no dia seguinte já não tem mais não nada. tem mais nada. E aí as pacientes chegam realmente bem frustradas e com o pé atrás com você, porque fala assim, ai, mas eu vou pagar tudo isso e será que realmente eu vou ter Sim, resultado? porque às vezes ela faz uma, duas, três vezes com plasma, porque fala, não, é porque agora que vai dar resultado. Não, e não só o plasma, faz com um bioestimulador temporário, aí faz com hialurônico É, e isso, vai isso é uma coisa interessante de percorrendo. ter falado, porque assim, tem muita gente que fala sobre bioestimulador. Ah, eu vou fazer um procedimento com bioestimulador. O PMMA, ele é um bioestimulador. É. Só que existe vários, né? Existem vários bioestimuladores. Por que um bioestimulador é, tipo, ah, esse aqui é temporário, esse aqui não é temporário? Tipo, esse é temporário, esse é definitivo? Onde que define O que isso? muda é a partícula, né? Uhum, Então, o PMMA, ele é uma partícula, é um polímero, né? É um plástico. Então, ele não vai ser degradado pelo uhum, organismo. Então, ele vai ficar ali para sempre, causando ali uma inflamação uhum, local e aí sempre a produção do colágeno. Agora, um outro, Radiesse, Sculptra, Elancê, o Harmonize Gold, eles são bioestimuladores temporários, porque a partícula, em determinado tempo, ela vai ser degradada pelo corpo, uhum. pelo organismo. Então, o que vai mudar de um para o outro é o tempo de degradação, né?
Alguns vão durar mais, outros menos. E aí também o que vai mudar de um para o outro é a quantidade de partículas, né? Porque Uhum. quanto mais partícula, mais ele vai estimular. E tem muita gente que fala disso do plástico, por exemplo, como uma coisa negativa, né? Você pega, por exemplo, o silicone, ele é usado tanto no corpo quanto, sei lá, no chip de tudo que é coisa que a gente vê. E é plástico, silicone basicamente é plástico. E é um negócio bem maior, né? Tipo, é uma bolona gigante que você É. colocar nos lugares. Então, assim, essa coisa de ser plástico, até tem o Dr. Charbot, ele fez um exemplo muito legal sobre isso. Ele falou, gente, é ótimo que é plástico, porque é um plástico, mas não é um plástico normal, não é um plástico que você pega, por exemplo, no microfone ou qualquer coisa aqui. É um plástico que é biocompatível, ou seja, Isso. ele é testado e etc, e ele é assim, ele é dito, isso aqui é biocompatível, teu corpo não vai rejeitar, Isso. né? Não vai dar alergia, não vai ter nenhuma reação. A reação que vai ter vai ser inflamação, que é o que a gente espera, porque a inflamação gera colágeno, que é a mesma É o que a coisa. gente quer. Aqueles microagulhamento, peeling, etc. Tudo você está fazendo uma inflamação, né, para você gerar Para ter colágeno, etc. colágeno. Uhum. Né? Então, é basicamente o que o PMMA faz e com essa parte da irrigação, é isso, né? Esse invólucro, né, que cria em volta de cada partícula, por isso que é particulado, né? Isso. Que são as partículas é que ele cria Não, isso, e eu né? falo assim, todo mundo fala como se fosse algo ruim, Uhum, exatamente. Me mandam lá no Instagram, doutora, mas falam que é um plástico. Mas é biocompatível, uhum, realmente, não tem rejeição, não tem alergia. E aí eu gosto de usar o exemplo de outras áreas da medicina uhum, para comprovar que não vai rejeitar. Então, a maioria das lentes intraoculares de oftalmologia, lentes de catarata, né, uhum. são de PMMA, a maioria delas. Ó, a Então, minha assim, se sogra. você está colocando dentro do teu olho um produto de PMMA, que é uma lente, Uhum, vai causar rejeição? Não, não uhum. vai Nossa, que ótimo causar. exemplo. Não, Então, a minha sogra chegou no médico, né? Ela, tipo, tava ela e a minha esposa, elas chegaram assim. O médico falou pra ela, ó, a lente aqui é de PMMA, tá? As lentes que eu trabalho. Eu só trabalho com essas lentes, mas não é o mesmo do glúteo, tá? Nossa, ai, tem que dar risada, né? é verdade. Como É. não é o mesmo, é outra partícula. Não, tipo, é outro PMMA. E assim, tem muito ortopedista, engraçado que assim, tem muito ortopedista que não sabe que usa PMMA, né? Não E não sabe. sabe, né? Porque assim, não uso PMMA, uso tal produto tipo, para preenchimento de osso e É que etc, eles né? usam para fixar próteses, né? Próteses, etc, para fixar, para preencher mesmo o osso, né? E várias coisas. Então, assim, é uma massa diferente, mas é um PMMA muito mais concentrado, absurdamente mais concentrado. Aham, Tipo, acho que é 95%, alguma coisa assim. é. E se aquilo no osso e etc não dá rejeição, não dá Nossa, nada, ele entendi. é feito exatamente para isso e é uma Para você não concentração tirar nunca absurda. mais. Exatamente, né? E válvula de marca-passo, né? Carreador de É, antibiótico. Tem um absurdo de utilidades. Fechar a calota craniana, né? é. Então, assim, não causa rejeição, só que é aquilo que eu falei, como tem outras substâncias que são ilegais e todo mundo fala que é a mesma coisa, Hum, e essas sim causam rejeição, aí acham que é o PMMA e não é. é. E as pessoas não sabem diferenciar muitas vezes, Diferenciar. né? E aí a gente fica nadando contra a maré, sabe? Uhum. É uma área encantadora, porque a gente entrega resultados que em outras áreas não entregam, mas também é muito desafiador, porque todo dia a gente tem que ficar ali lutando e educando. Eu falo que no meu Instagram é um local que eu fico ensinando mesmo, é uma educação contínua ali. E as pacientes, elas chegam no consultório falando isso. Ai, doutor, eu já sei tudo porque eu vejo tudo que você fica tirando de dúvidas. E todo dia eu fico Aí fica, respondendo dá-lhe caixinha praticamente de as pergunta. mesmas As perguntas. Sim, perguntas. dá-lhe caixinha de pergunta. É Dá-lhe caixinha verdade. de pergunta. É o que eu mais faço, porque realmente o medo que elas têm é absurdo. Uhum. E eu não tiro a razão delas, porque o tanto de coisas ruins que o pessoal fala, até eu ficaria com medo, né? Exatamente. E aí entra num argumento, entra numa coisa assim, por exemplo, se tantos médicos estão fazendo, será que tantos médicos querem ser presos desse jeito? Não, É, né? Pelo amor de Deus, eles estão fazendo isso porque eles acreditam no negócio. É verdade. exatamente. Né?
Como é que você chegou assim nessa confiança dela? Tipo, não pode. Foi só pela amiga que fez? Então, essa minha amiga é uma amiga que eu sei que ela é bem criteriosa Uhum, em fazer procedimentos estéticos. E ela vinha numa carreira assim, cada vez mais alavancada, uhum, trabalhando com a imagem dela. E o jeito que ela me explicou, né, sobre o procedimento, por eu conhecer a personalidade dela, o quanto ela é criteriosa e como ela me explicou, e também ser uma Miss onde não podia ter nada exagerado, extravagante. Eu falei, nossa, tá aí. Então, e isso é importante, né? Porque elas são modelos, são, uhum. mas ser Miss ainda tem um peso maior. Muito maior. Porque o ser Miss, você tem um padrão, então o glúteo não pode ser muito grande, o quadril não pode ser muito grande, não pode ter nada desproporcional. Então, assim, ser só, me corrige se eu É estiver errado, ser verdade. só modelo, você pode ter ali talvez um bumbum maior, ser uma modelo fotográfica, mas ser Miss é ainda A gente tem medidas que a gente tem que medidas, né? seguir. Tem franquias que você realmente tem uma medida de quadril, você tem uma medida de cintura, medida de braço, né? Peso. Realmente tem franquias que são muito criteriosas. Por isso que teve aquela noticiada toda de uma mulher mais alta que foi Miss agora, né? Eu não vi essa É tipo uma notícia. mulher bem alta, de quase 2 metros ou mais de 2 metros que foi Miss. Tipo, Sério. tava cheio de notícia, foi. Uai, mas tipo. Um Porque tem todo exemplo. um padrão. Exatamente, um exemplo. É muito difícil, não é impossível, porque muitas coisas começaram a ser modificadas. Mas é muito difícil uma Miss ser Miss, porque eu posso me candidatar a Miss. Agora, me tornar uma Miss é só com o veredito e um título. Uma Miss com uma altura menos de 1,70 m. Para você entender que realmente há padrões. Não vou dizer que é impossível, mas a quantidade ela é bem amena. Tanto que teve um concurso que eu admiro muito, a candidata, na minha análise, e dentro daquilo que os missólogos falaram, ela perdeu o concurso para a concorrente dela, ela ficou em segundo lugar devido ao tamanho do quadril e o tamanho do glúteo. Então tinha uma grande preocupação. Exemplo, eu posso ser modelo, mas as duas áreas que eu mais fotografo é para a área fitness e também para lingerie. Nossa, glúteo, as curvas mais alavancadas, tem muita marca hoje que ainda procura. Por mais que o padrão de beleza mudou muito, como a doutora Ana falou. Antes era a perna muito grande, desenvolvida, até na época das paniquetes, Silicone, o né? Era muito silicone grande. marcadão, o É. glúteo. Hoje você vai ver que as marcas, elas estão querendo algo mais padrão, né? Não esse exagero, né? Não. Até chegar na mulher de verdade. Olha, você falou a frase mais adequada. Eles querem chegar na mulher de verdade. Porque o corpo de antigamente era quase impossível você conseguir construir, né? Você tinha que usar muitos meios para você conseguir ser muito grande. E hoje eu vejo que quanto menos você tem, quanto mais natural você mais espaço você tá tendo nesse mercado da beleza, nesse mercado da moda, nesse mercado do mundo Miss. O Isso menos foi é bem mais. importante. E aí você imagina, né? Chegar uma paciente Miss é essa responsabilidade de você, se você errar na mão, você tirou ela do mercado. Exato, exato. Exatamente Né, isso. é uma quase. É uma baita de uma responsabilidade mesmo. Muita. E eu E. desculpa lhe Ah, cortar, claro. eu procurei a doutora um tempo antes de eu aceitar um convite para participar do Miss Eco São Paulo. Foi Ela fez o meu glúteo pro pro concurso. concurso. Exatamente isso. E todo, assim, a minha grande preocupação, imagine, antes do concurso, e se ficar muito grande? E se as Tava fora, né? Tava fora do concurso. E aquilo que você se dedica, porque ser Miss não é considerado uma profissão, mas você tem que anular sua profissão para você ser uma Miss. A tua preparação é muito intensa, muito intensa. Não, eu não imaginava. Ela me contando. É Uhum. muito Eu, intensa. sério que é tudo isso? Tanto que eu parei, né, de atuar na minha área. Eu dava mentoria, consultoria, eu palestrava, eu parei completamente. Tô fora do mercado
praticamente fora, né, há quase 2 anos, porque eu quis viver esse sonho. E tem que se dedicar muito, né? As mulheres que estão nos ouvindo, talvez tenham suas filhas, querem colocar, né, no mundo Miss, ou você que tem essa vontade. Assim, ó, um conselho, você vai ter que se dedicar muito, né? Você vai ter que abdicar a mão de algumas coisas. E não eu nem falo nem de dieta, porque o que eu mais ouvi é você não tá comendo nada, né? A dieta é uma coisa que realmente você tem que fazer. Uhum. Na época, eu tava com 4 quilos abaixo do que eu tô hoje, né? Porque Ela falou pra mim, eu vou ter que dar uma secada. Você vai emagrecer mais aonde? é Que você já é verdade. super magra. E eu cheguei no concurso e eu ouvi, né, que eu tinha que estar com 2 quilos abaixo ainda. Sério? Então para você ver que, ainda que não se fale claramente, porque hoje há uma bandeira muito forte levantada dentro do meio das mulheres, que entra o feminismo de falar sobre padrões de corpo que não existe. Ainda que se fale que não exista isso, hoje em dia a gente sabe que é muito forte ainda, né? Um padrão de corpo, um padrão de beleza. E quando você vê algo em você, que você tá insatisfeito, aí eu chego pra doutora Ana com a foto da Michelle. Eu falo, eu quero o rosto da Michelle. A doutora Ana vai falar: olha, a gente vai fazer as coisas para deixar o seu rosto harmônico, para deixar você mais bonita, mas deixar a sua identidade. Isso. Não pegar a identidade de uma pessoa, a boca de uma pessoa e colocar em você, que não é proporcional para suas medidas. E eu vejo que a doutora tem esse feeling, que não é uma coisa que você pode estudar para ter. Né? É um feeling de ela olhar e falar assim: não, o rosto da Michelle combina com esse tipo. Não adianta eu pegar, né? Ah, vou fazer uma cirurgia agora, doutor, coloca essa barriga em mim. Né? Doutora Ana, coloca o glúteo dessa pessoa. Ela pode pegar como um padrão, mas ela vai fazer o glúteo proporcional à sua coxa. O que eu vejo muito hoje falando em glúteo? Você vê algumas mulheres que estão com glúteo absurdamente gigante e a perna extremamente fina. Fina. Então você bateu o olho assim, você fala. E a gente sabe que futuramente isso vai gerar um desconforto para ela. Se no momento que ela tá passando por algum. Aí já vai entrar a minha área, algum desequilíbrio emocional, transtorno de imagem, algum problema que ela tá passando dentro da sua casa, no seu âmbito do seu trabalho, que tá gerando nela um descontentamento com a sua imagem, ela vai lá, vai achar que o excesso. Porque todo excesso esconde uma falta. E eu acredito muito nessa frase, né? Tudo aquilo. Ah, hoje eu vou beber um copo de bebida. Não, eu quero beber 5 garrafas. Por que eu tô tendo esse excesso? Eu tô escondendo uma falta. Ah, comida. Por que eu vou falar da minha mãe, vou usar o exemplo da minha mãe. A minha mãe tem compulsão alimentar. A minha mãe, ela é obesa. E por que ela desconta na comida? Por causa de uma ausência. O excesso daí de querer comer, não é nem a fome. Então, eu acredito que isso aconteça também na parte da harmonização, né? De cada vez querer mais procedimento, mais saturando, porque tá escondendo uma falta. As pessoas falam muito isso sobre tatuagem também, né? Aquela compulsão de fazer mais De tatuagem. fazer, de mudar, né? Constantemente. Não conseguem parar. Mas você sabe, Mi, isso é muito comum no consultório. Quando as mulheres chegam, a gente tenta sempre conversar, saber um pouco da vida. E a maioria tá passando por algum problema, ou conjugal. Olha isso. É muito comum. Eu falo, tá, mas você quer fazer esse procedimento por quê? Ai, porque eu larguei do marido. Porque meu marido olha para outras. Sabe assim? E aí a gente fica, olha, mas, né, não é porque você vai fazer o procedimento que as coisas vão mudar. Eu sempre falo que tem que fazer o procedimento por elas, né? Então, assim, é extremamente comum. Extremamente comum. Não, Muito triste. E muitas vezes entra um pouco até da parte da psicologia, óbvio, mas de você conseguir absorver isso, você conseguir entender que a paciente, às vezes ela até precisa do procedimento, não precisa, né, entre aspas, mas assim, às vezes ela até precisa do procedimento, mas ela precisa também entender que ela tem a personalidade dela, que ela é forte o suficiente, né? Então tem muita coisa envolvida e é uma carga emocional absurda, né? Sem sombra de dúvida. Imagina, o procedimento que a doutora Ana realiza é um procedimento definitivo. Aí chega uma mulher com, né, com uma lacuna
que está debilitada, que é o matrimônio, Uhum. vamos dizer. Ela está em processo de separação. Aí ela foi traída por uma mulher que tem um corpo X, Uhum. um glúteo tal. Aí ela vai pegar nas mensagens que o marido traiu ela, falando de partes do corpo. Qual vai ser o primeiro gatilho que ela vai querer mudar? O glúteo. O Uhum. glúteo. Uma parte do corpo. Aí entra a doutora Ana, né, com o seu feeling, porque eu falo que tem que ser muito psicóloga também, né? Não é? Extremamente. Porque a gente senta pra gente conversar sobre acontecimentos da nossa área e tudo mais. Eu falo, meu Deus, é que eu acho que é realmente um consultório de terapia também, juntamente com os procedimentos que você realiza. Porque ela vai ouvir Uhum. a necessidade, vai entender o porquê e vai orientar qual é É. o melhor É, procedimento. não, eu achei assim, e tem uma coisa que você falou agora há pouco que eu acho de uma delicadeza absurda, que é assim, e muito médico não faz isso, né? Muito médico, muito profissional que mexe com estética. Você falou assim, eu chego no consultório, quando a paciente chega no consultório, eu espero ela me falar o que está incomodando ela. Uhum. Porque às vezes você tem, por exemplo, a paciente tem alguma coisa que eu posso até corrigir, porque geralmente muitas pessoas não gostam, mas ela não se incomoda com aquilo, que ela está incomodada é com outra coisa, Outra coisa. né? Exato. Então, isso de você não ficar empurrando o procedimento Olha, uma faz uma coisa, diferença, é uma isso é delicadeza absurda. fundamental, Ivan. Que nem você falou assim, você tá indo muito bem e tal, tá Uhum. difícil tua agenda. Realmente, o consultório tá bem lotado, graças a Deus, mas eu acho que a chave disso é que eu não empurro o procedimento para ninguém. A paciente, inclusive, recentemente eu não estava nem cobrando consulta, porque eu quero que ela sente e converse comigo. E aí, assim, a venda do procedimento não sou eu que faço. Uhum. É ela que decide, porque ela tá ali com tanta confiança, acreditando tanto no meu trabalho, que ela decide fazer. Uhum. Porque eu falo muito na rede social, eu não tô aqui para convencer vocês a fazerem o procedimento. O que eu posso entregar é meu conhecimento. Uhum. Então, assim, isso é fundamental, você não empurrar nada, você não tentar convencer, porque você está com um procedimento que é definitivo. Então, assim, depois vai virar e falar assim: não, mas você me convenceu. Nossa. Não, eu não convenço ninguém, Não, sabe? e teve uma coisa que foi engraçada, que assim, um dia desse você me ligou, assim, tipo, acho que era umas 8h30, 9 horas da noite, você nunca liga assim, você geralmente manda mensagem. Aí você me ligou e falou, Ivan, aconteceu uma coisa esquisita hoje, né? Uma paciente veio aqui no consultório e falou que tinha uma médica cobrando metade do que eu cobro. É, Né? Assim, tipo, parece que a paciente fazendo um leilão quase, tentando é. fazer um leilão, né? Nossa. Como é que é isso? Como é que você vê essas situações? Eu acho lamentável, porque, assim, a paciente, ela vai me trazer os orçamentos, elas rodam por vários médicos. E aí me traz um orçamento que é muito abaixo do que a gente cobra. E aí eu falei, nossa, mas tá muito esquisito. Será que é PMMA mesmo? Nossa. Porque já tive casos de que não era PMMA. Uhum. Tá, abre a rede social. Aí abre a rede social, eu não, mas realmente é médica. Não, mas realmente é o produto que eu trabalho. Aí você começa a ficar assim, Uhum. alguma coisa tá Tá errada, Uhum. sabe? Porque eu acho que se você faz um trabalho que é bem feito, né? Você tem um pós-procedimento que vai gerar custo, porque as pessoas acham que não tem custo. Você ter uma pessoa 24 horas para responder às pacientes, existe um custo para isso. Então, assim, você tem toda uma estrutura que tem um custo. Então, para você vender aquele procedimento naquele valor, é porque foi extremamente estudado todos os custos para chegar naquele valor. Uhum. E aí, de repente, vem um profissional que consegue fazer um valor muito abaixo. Falou, gente, mas que mágica é essa, Meu Deus. né? E aí, por isso que eu te mandei a mensagem, porque, sinceramente, eu não sei qual que é a mágica que se faz. Uhum. Ou não se ganha nada, ou tá Sabe o que é tirando... engraçado, Michele? A Ana não deu 1 centavo de desconto, a paciente fechou com ela de E qualquer fechou comigo do mesmo jeito. Meu Deus. Porque eu não abaixo, não abaixo. É um procedimento definitivo. Eu falo, gente, tem o seu valor. Não, eu não tô, de novo, eu não tô aqui para te convencer a fazer o procedimento. Uhum. Aí, doutora, mas eu quero muito e tal, não tem como fazer menos? Eu falei, infelizmente, não tem como fazer menos. E mesmo assim, elas fecham, porque elas sabem do valor. Valor que eu digo, não é Não, o assim, preço, o valor o que ela todo. fala quando ela decide isso? Por exemplo, eu decido fazer com você mesmo que eu vá pagar mais. Pela confiança.
pela confiança que eu falo assim, a gente está casando, o que a gente está fazendo aqui é um casamento. É um produto definitivo. Ela fala da assinatura no rosto dela. Uhum. Ela sempre vai contar comigo para sempre. E as minhas pacientes também. Então, todas têm o meu contato. É 24 horas. Doutora, fiquei com uma dúvida, uma insegurança, tal. Elas me mandam. Então, assim, essa segurança, muitos profissionais não demonstram. Ou se demonstram só na hora de vender, depois não se sustenta. É. Então, você tem que fazer isso a longo prazo e não só na hora da Porque venda. existe muito isso mesmo. O médico faz o procedimento e depois parece que ele some, né? Ele some porque ele já ganhou o dinheiro dele e aí para ele tá tudo certo e vida que segue. E não é assim. Porque mesmo depois do procedimento, as pessoas vão continuar falando mal. Igual ela falou: "Ai, mas você fez PMMA?" Então assim, a- acaba gerando uma insegurança em algum momento. Sim. Então em algum momento ela vai voltar e falar: "Ai, doutora, será que não vai dar problema?" É. Uhum. Então você tem que estar ali, falar: Sim, porque "Não". assim, eu vejo muitas pacientes que relatam isso. Ela falava, gente, eu não esperava tanta gente ou tanta coisa. Eu fiquei assustada de tudo. Tipo, assim, parece que é uma energia negativa em cima de você muito esquisito, É. É. né? E só com conhecimento mesmo, com informação e etc, para você dar conta. Eu falo para as pacientes, a gente tem medo daquilo que a gente desconhece. Se você começar a estudar sobre o assunto, se aprofundar, o medo ele vai indo embora, você vai ficando mais confiante, né? Uhum. Então, é o que eu tento fazer, é passar conhecimento. Tem até aquela própria questão do laser, né? Tem muita gente, muito profissional, médico, vários outros profissionais que falam, gente, você fez PMA, você não pode fazer mais nada. Exato. Essa semana mesmo teve uma pergunta de uma seguidora que falou exatamente isso. Ai, doutor, eu passei em outro profissional e ele falou que não podia pôr a mão em mim, não podia fazer absolutamente nada porque eu tenho PMMA. E aí eu falei para ela, olha, ele não trabalha com isso, então ele não sabe, né? Eu não, não vou nem falar de caráter, nada assim, é que ele realmente não sabe. Mas eu tô te garantindo que você pode. E assim, converse com ele. Se ele ainda não quiser, venha para o meu consultório que eu vou fazer sem nenhum problema e com segurança. Então, só aí eu já ganhei a paciente, porque eu fico de braços abertos para receber, mesmo pacientes que foram de outros profissionais, que fizeram PMMA com outros, e aí depois procuram para fazer uma coisa ou outra mais tranquila. Inclusive, tem vários que procuram você, né, para corrigir. Vários. Ah, não ficou certo, não ficou alguma coisa assim. Vários, vários. É bem comum, principalmente para rosto, que fez há não sei quantos anos atrás, né? E aí vem e fala, ai, olha, ficou ainda assimétrico, aí eu corrijo. E tem aquela questão também, por exemplo, tem muita gente que fala, não, eu fiz PMMA, o meu rosto vai ficar desse jeito aqui para sempre. Não é isso, né? Porque, Não. assim, a gente tá numa idade agora, por exemplo, a gente tá numa idade que essa sustentação é suficiente. Mas o rosto vai derretendo de qualquer maneira e vai precisar, às vezes, de um retoquezinho, né? Sim. Isso também é um questionamento super comum, porque algumas pessoas que não trabalham com o produto, qual que é o que eles falam? Que o produto vai pesar na pele, no rosto, né? Vai pesar na pele e aí vai envelhecer mais rápido. Não, mas você acabou de falar que o negócio é no osso, ué. Exatamente. Então, assim, quem fala uma coisa dessa é porque realmente não sabe nem o que está falando. Quando a gente faz a estruturação óssea, a gente está repondo o volume que foi embora, né, do osso. Quando nós envelhecemos, a gente tem reabsorção de osso. Então, é como se fossem ficando buracos, né? Então, aqui o malar, ele afunda e aí aquela cara de derretido, né? O bigode chinês bem marcado, a olheira. A gente vai ficando com uma cara de cansado. Sim. Então, a gente preenche, repõe o volume. Só que daqui 10 anos eu continuei envelhecendo. Então, o osso ele vai continuar sendo reabsorvido, porque a gente não vai parar de envelhecer. Mas o PMMA que está lá vai continuar. Então, assim, com 10 anos, o que vai precisar? Colocar mais produto, repor aquilo que eu perdi de novo. É só isso. Isso do bigode chinês é muito legal, porque assim, tem muita gente e assim, muito profissional de estética que fala, não, tem que preencher o bigode chinês. Mas assim, o Naco fala, tipo, o Naco não preenche o bigode chinês, né? Tipo, assim, é muito raro, tem que ser um caso muito específico, Muito raro. mas assim,
você preenchendo aqui em cima e preenchendo aqui, você já, tipo, tira o bigode. Reestrutura, é. É? Mas isso é muito comum. Tem pacientes, são dois casos. Tem paciente que chega para mim e fala, me incomoda o bigode chinês. Aí quando eu vou ver, é uma falta de malar, né? E aí eu falo, olha, eu vou fazer teu preenchimento, mas seu caso não é bigode chinês, é malar. E aí a pessoa, então tá, e confia, faz. Na hora que a gente preenche, o bigode some, né? E é na hora. Sim. Ou então outra questão é a olheira. Às vezes vem com uma queixa de olheira, só que também é malar, né? Então quando a gente preenche a olheira, some, né? Porque sobe Sim, aqui. estica, né? Então são casos bem assim emblemáticos no consultório que as pessoas pedem, só que a indicação é outra. E aí quando faz, realmente melhora muito. Uhum. Gente, que papo fantástico com vocês duas. Assim, eu esperava muito. É sério, eu já esperava muito, mas assim, foi um negócio absurdamente melhor. Foi muito bacana a conversa com vocês. Obrigada, Ai, foi obrigada. maravilhoso. E assim, se vocês quiserem mandar algum recado pro pessoal, falar alguma coisa, fiquem totalmente à vontade. Por favor. Eu quero convidar todos que estão assistindo a virem no meu consultório, tirarem todas as dúvidas. É o que eu falei para o Ivan, eu não vendo o procedimento, eu não empurro, não convenço ninguém a fazer nada, porque o que eu tenho para entregar é conhecimento, em primeiro lugar. E aí as pessoas escolhem fazer comigo por conta de confiança que é conquistada. Confiança, ela é gradual, né? Que a gente consegue conquistar no outro. Então, é isso que eu posso falar, né? Me colocar à disposição para que venham até mim e conversem. Ivan, obrigada pelo convite, obrigada, doutora Ana. Obrigada. Foi maravilhoso esse bate-papo. Tenho certeza que vocês estão aí com muitas dúvidas sanadas. Quero deixar também, mais uma vez, para vocês o meu feedback a respeito do trabalho da doutora Ana, que vocês podem confiar no trabalho, no profissionalismo, né? Naquilo que ela pode proporcionar, que vai além de um procedimento estético. Realmente é mudar a sua autoestima, é mudar como você se vê, te embelezando sem deixar nada extravagante, nada em excesso, conforme eu falei anteriormente. Então, vão na clínica da doutora, conheçam ela, conheçam o trabalho dela, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Obrigado por você que está aí nos ouvindo, que esteve atento a tudo que nós conversamos aqui, um bate-papo maravilhoso. Quem quiser seguir na rede social, acompanhar nosso trabalho, é Michelle Hayden. Desde já, muito obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Um beijo. Show. Obrigada. Gente, obrigado por assistir. Obrigado vocês duas. Vocês são maravilhosas. Assim, são exemplos de mulheres fodas, tipo, muito fodas. É muito massa ver gente assim, ver tipo o estudo que vocês fizeram, o esforço que vocês fazem, o quanto vocês se importam e quanto vocês se dedicam ao que vocês fazem. Isso é muito lindo sempre. E, gente, obrigado. Até o próximo Pode Harmonizar. Um abraço.